Oi, pessoal, conforme prometido, né, nós estamos estudando a narração e os elementos da narrativa. E ainda em sala, eu falei para vocês sobre a importância de ter no texto narrativo a presença de personagens, não é isso? Então, pessoas, né, seres humanos, né, os bichos, seres imaginários, objetos que se transformam em personagens, desde que participem do enredo. Professora, eu não sei o que é enredo, a gente vai explicar daqui a pouquinho o que significa enredo. Então, temos aqui seres reais, humanos, né? Mas também personagens podem ser, como o exemplo que nós temos aqui, sapo, né? A Sininho, né? O exemplo de Sininho. E também seres da cultura popular. Falei para vocês também que é necessário, vou sempre estar pegando o cursor aqui e mudando, tá? Que como elemento da narrativa, o texto tenha personagens principais, ou aqueles que a gente chama de protagonistas, também personagens antagonistas, que são os vilões da história. Então, seu texto pode ter vilão, pode ter o herói, que a gente chama de protagonista. E também existem personagens que são secundários, eles estão ali na história, mas eles não exercem um papel principal, tá bom? Então, personagens principais ou protagonistas são os personagens mais importantes, pois desempenham um papel central, portanto, a sua atuação é fundamental para o desenvolvimento da ação. Já os personagens antagonistas são personagens que se opõem ao protagonista, gerando um conflito que a narrativa desenvolve, identificado muitas vezes como vilões. Já os secundários desempenham um papel de menor importância que o protagonista, porém, é ainda importante para o desenrolar da ação. Eu citei como exemplo algumas novelas que a gente encontra que fazem referência aos personagens, né? Então, as novelas têm os heróis, têm os vilões, né? Às vezes, somente um vilão, que conduz as ações lá de forma que o personagem nunca se dê bem, o principal, tá bom? E ao redor dele tem personagens secundários que muitas vezes caem na boca do leitor, né, do telespectador, e no encanto, né, as pessoas começam a se encantar com determinados personagens secundários. Hoje também eu falei para vocês que esses personagens eles precisam ter uma descrição. E geralmente as características deles a gente percebe nas histórias que são características físicas, o que está externamente, né? E também as características psicológicas. Então, nós falamos que, geralmente, os personagens, no início da história, eles são descritos dessa forma. Então, quando é física, é o que está no externo. Quando é psicológico, é o que está aqui, ó. Então, é a pessoa estudiosa, organizada, né? Então, o que está dentro do psicológico do personagem, ou da personagem. Também, estávamos conversando sobre a questão do tempo, né? Na realidade, eu ia começar a falar sobre o tempo. Então, outro elemento bastante importante, né, característico dentro do texto narrativo, é a presença do tempo. E o que é isso, professora? Retrata a duração em que se dá a ação, demarcando quando ela aconteceu, e é o elemento diretamente ligado ao enredo, numa sequência linear ou retrospectiva, ao passado, presente e futuro, com seus recursos ou avanços, né? E avanços. Então, se a gente pensar no texto narrativo, a gente pensa que ele tem início, meio e fim. É isso? Então, para ser um texto narrativo, ele precisa, além dos personagens, ter também o tempo. Esse tempo, eles têm que estar de acordo com o enredo. Nós vamos ver lá na frente que um enredo nada mais é do que o resumo da história. Então, o resumo daquele texto, que vai perpassar várias ações e que há um momento lá que acontece uma quebra, né, de expectativa e muda todo o contexto da história. Então, vamos ver aqui, analisando a questão do tempo, que diz que o tempo caracteriza e desencadeia os fatos. O tempo caracteriza o desencadeador dos fatos. E ele pode ser classificado de duas formas, o tempo cronológico e o tempo psicológico. Então, o cronológico, gente, nós vamos ver agora separadamente daqui a pouquinho, que ele é o tempo mensurável, é aquele que a gente pode computar pelo relógio.
certo? Então, a ação é desenrolada a partir do tempo marcado pelo relógio. Já o cronológico não faz essa sequência, e sim pela mente, tá? Então, ele é subjetivo, ele acontece no interior dos personagens, seu fluxo se relaciona com o ritmo e as emoções em que eles estão vivendo, tá bom? Retrata a duração interior dos acontecimentos e é expresso pelas lembranças e pelos sentimentos das personagens, ou dos personagens, como queiram falar. Então, vamos ver agora cada um de forma separada. Utilizam-se expressões para indicar o tempo, tais como alguns instantes, no dia seguinte, algum tempo, passaram-se meses, anos ou dias. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que o tempo ele é marcado por algumas marcas temporais. Então, são marcas que a gente encontra na superfície do texto que vão nos indicar o tempo da história. Então, palavras como alguns instantes dá a ideia de tempo, no dia seguinte dá a ideia de tempo, algum tempo dá a ideia de tempo, passaram-se meses, anos ou dias, né? E aquele clássico que a gente vê nos contos maravilhosos, que também são chamados de contos de fadas, que é Era uma Vez, né? Ali é uma marca temporal. E aqui nós temos um fragmento, né, o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, que eu vou mostrar para vocês de Jorge Amado, que vai fazer com que a gente pense um pouquinho, reflita um pouquinho sobre a presença do tempo no texto narrativo. Aqui é um tempo cronológico, tá? Então vamos lá. No outro dia, o outono chegou, derrubando as folhas das árvores. O vento sentia frio e, para esquentar-se, corria zunindo pelo parque. O outono trazia consigo uma cauda de nuvens e com ela pintou o céu de cores cinzentas. Percebam que nós temos a presença aqui das três palavrinhas no outro dia, é uma marca temporal, né? E o outono a gente não faz uma reflexão em cima de um tempo, de um período do ano, né? Então, aqui tem algumas características do tempo, da marcação do tempo cronológico. Mais adiante, nós temos o tempo psicológico, né? Que ele não é contado pelo relógio. Enquanto o cronológico é contado pelo relógio, esse aqui não é. Tá? Não, a gente não pode mensurar, não pode quantificar. É medido pela repercussão emocional. Transmite-se a sensação experimentada durante o tempo em que o fato ocorreu. A personagem pode ter passado por situação que pareceu extremamente longa, mas que na realidade durou apenas alguns minutos, como relembrar um tempo gostoso da infância. Então são características que a gente vê em textos de memória, em tempos autobiográficos, que você tem que voltar no tempo e lembrar aquilo que aconteceu. Então olha um fragmento de um texto aqui que diz: estive relembrando os tempos em que corria descalça na terra batida do quintal da casa grande, no sítio de minha avó. Senti por alguns instantes o cheiro de terra molhada quando chovia. A memória nos faz reviver tempos que jamais voltarão. Então, o que está acontecendo aqui? Há uma referência de tempo, não cronológico, porque a gente não está vendo a contagem pelo relógio, e sim pelas lembranças. Olha que o retorno, né? O narrador aqui em primeira pessoa, ele está dizendo o quê? Que estava lembrando os tempos em que corria descalça na terra batida. Então, há uma lembrança que está aqui, ó, no psicológico dele. Já o espaço, que também não pode faltar, então não pode faltar personagem, não pode faltar tempo e agora não pode faltar espaço. O espaço é o local onde a ação acontece, dentro da história, né? Então, onde acontecem os fatos, onde os personagens se movimentam, ou seja, onde os personagens realizam todas as ações. As ações, elas têm que ocorrer, né, dentro daquela história, em determinados lugares, que são descritos logo no primeiro parágrafo da história. Lembram lá da história de Dona Cotinha, Tonho e o Gato? Né? Lá, logo no primeiro parágrafo, o narrador começou a fazer uma descrição de onde o gato e o Tom moravam e as casas que estavam em frente, como era aquele lugar, né?
Então, é um espaço, nós temos dentro do espaço o espaço físico, né? Que é onde compreende os locais geograficamente delimitados, as paisagens, e aí entra ambientes rurais e urbanos, e os ambientes abertos, fechados, naturais, artificiais. Então, se a gente pensar em um conto maravilhoso, né? A gente pode pensar o seguinte, que no castelo, né? A Rapunzel, nós vamos pensar também na torre, né? A Rapunzel, o espaço da história, nós temos a torre. Se a gente pensar na Cinderela, nós vamos ver a casa da madrasta, também o castelo do príncipe. Se a gente pensar na Branca de Neve, nós vamos pensar no espaço do castelo. Também vamos pensar no espaço da Casa dos Sete Anões, ali como referência ao espaço físico. Vamos ver que nas histórias narrativas populares, o contexto também vai caminhar dessa forma, onde a gente vai perceber a presença de paisagens, né? Como os textos podem caminhar na zona rural, é isso, no campo e também na cidade. As histórias podem acontecer nas cidades e lugares artificiais e naturais, como nós vimos aqui no slide anterior, espaços onde tem um ecossistema muito vasto. Aí nós temos aqui o espaço psicológico. Então, nós vimos que existem o tipo físico e o tipo psicológico. Então, o psicológico, gente, é o próprio mundo interior dos personagens. Os diferentes fenômenos psíquicos, os traumas psicológicos, os projetos que arquitetam seus conflitos íntimos. Tudo acontece no espaço do seu interior. Então, tirando o espaço físico, o que sobra é o espaço psicológico, que é aquele que é criado na mente. Então, aonde a gente percebe nas lembranças, nos sonhos, né, existe um espaço onde a história é contada. É como se ele estivesse dentro da mente e esse espaço ele é descrito assim dentro de algumas histórias. Vamos encontrar? Vamos sim. Muitas histórias narrativas, textos narrativos, nós vamos encontrar o espaço psicológico. Já com relação ao narrador, percebam o seguinte, que é um elemento muito importante dentro do texto narrativo, viu? Dentro da narração. Por quê? É o sujeito que conta a história. Ele é o mediador, né? O intermediário entre a história narrada e o leitor. Então, percebam que aquele que conta a história nós vamos chamar de emissor. E aquele que recebe a história nós vamos chamar, então, de receptor. Só um minutinho aqui. De receptor, né? Então, a história é narrada, né? E ela é narrada sobre 3 perspectivas, tá? Então, nós vamos conhecer aqui alguns, né? O primeiro é o narrador personagem, que é aquele que participa. Então, nós estamos falando de foco narrativo, né? O personagem é aquele que, ao mesmo tempo que ele está contando a história, ele está participando da história. Certo? É aquele que conta, narra e participa do enredo. Ao mesmo tempo em que ele conta, demonstra também sua cota de envolvimento com a trama. E geralmente essa história é narrada em primeira pessoa. Eu vivi, eu conheci. Então o narrador, ele está dentro da história. Tá? Ele está dentro da narrativa. Então, o mais comum a ser usado é o 4.2, que é o narrador observador. Porque ele é alguém que está de fora da história, né? O foco narrativo está de fora da história, apenas observando os fatos e contando. A função dele é apenas contar. É aquele que apenas se limita a descrever os fatos sem se envolver com eles. A narrativa acontece, então, na terceira pessoa. Então, ele viu, ele foi, ele caminhou, ele surgiu. Estão vendo, estão percebendo como se desenvolve, né, as histórias narrativas ficcionais?
Já o narrador onisciente é aquele que sabe tudo sobre o enredo e os personagens. Percebam que eu estou falando toda hora em enredo. Enredo eu já falei, já comentei, é o resumo da história, né? E os personagens. O narrador onisciente é aquele que revela os sentimentos e pensamentos íntimos das personagens, né? E é estruturado também em terceira pessoa e sua voz muitas vezes se confunde com o pensamento dos participantes, né, dos personagens. É o mais, assim, digamos que difícil de ocorrer, mas não impossível. Existem alguns escritores da literatura que usam e abusam muito do narrador onisciente, né? Ele entra na história ali, passando coisa, como se ele estivesse lendo a mente do leitor, né? Querendo passar das linhas daquelas palavras, né, que como se ele quisesse sair do livro e entrar na mente do leitor. Ele quer totalmente manipular o leitor, tá? Então nós temos o leitor, o narrador, personagem, que é aquele que ao mesmo tempo que está contando a história, ele está também vivenciando, e aí eu trago como exemplo novamente, né, o Pequeno Príncipe. Tá? Quem não conhece, leiam o livro, ele é maravilhoso a história. E aqui é um livro autobiográfico, né? Em que a gente vai perceber ele contando, né? Contando a sua experiência, uma narração em primeira pessoa. O narrador observador é aquele que está de fora, ele não faz parte, ele não está dentro das linhas. Ele está apenas contando o que ele está o que estão vivenciando ali. Ele está contando as ações que estão acontecendo. O terceiro item, o 4.3, eu já comentei, e agora não podemos confundir autor com narrador, certo? Autor é um, narrador é outro. Autor é quem escreveu, tá? Narrador é quem está contando a história. Autor tem existência real, então o autor existe. O livro só existe porque foi escrito por alguém. É uma pessoa que existe fisicamente. Já o narrador é uma personagem criada pelo autor para contar a história. Tá bom? Aí entra todos aqueles elementos que pode ser um dos três que eu já relacionei aqui para vocês. Ó, vamos perceber aqui num exemplo. O texto é A Cigarra e a Formiga. A Formiga Boa, Monteiro Lobato. Então, nesse caso aqui, quem é o autor? Monteiro Lobato. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé do formigueiro. Só parava quando cansadinha. E seu divertimento era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo, em seu galinho, seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Manquitolando, com uma asa a arrastar, ela se dirigiu para o formigueiro, bateu tic-tac, tic-tic-tac, tic-tic-tic, né? Acho que era tic-tac, tic-tic só mesmo, né? Tic-tac é no relógio. Aparece uma formiga friorenta, embrulhada num chalinho de paina. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga, suja de lama e a tossir. Venho em busca de agasalho, mau tempo não cessa e eu. A formiga olhou-a de alto a baixo. E que fez durante um bom tempo que não construía sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava, bem sabem. Ah, exclamou a formiga, recordando-se. Era para você, então, que cantasse nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha, nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho, dizia sempre. Que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou na tosse e voltou a ser alegre cantora dos dias de sol.
Então, aqui foi tirado de fábulas, né? E aí eu quero que vocês percebam que alguém está contando aqui. Existe um narrador que está contando essa história e esse narrador, ele não participa, né? Por quê? Porque a gente percebe aqui, ó, palavras, né? Houve uma jovem, ele está de fora e está contando. Os verbos também não tem indicação nenhuma de primeira pessoa, ok? Prestem atenção. Quem conta a história não participa dela. Então, esse narrador tem a visão do lado de fora. Ele vai utilizar os verbos na terceira pessoa. Tinha, parava, passou, dirigiu, aliviava. Porque ele está contando o que aconteceu, as ações dos personagens que eles disseram e os fatos. Tá bom? Aqui foi só um exemplo para vocês perceberem como funciona o foco narrativo. A narração dentro da história. E o enredo que tanto eu falei aqui, o enredo são as ações que acontecem na narrativa e como elas acontecem, né? Ele é constituído pelo conjunto de episódios que se encadeiam num determinado tempo, num determinado ambiente, motivados por conflitos. Então, se a gente pegar uma novela que já assistimos, né? Por exemplo, Mulheres de Areia. Então, eu vou contar para outra pessoa o enredo, eu vou começar dizendo que havia duas irmãs gêmeas, né? E essas irmãs gêmeas, uma delas se envolveu com um rapaz rico, casou com ele, de repente houve um acidente e a irmã assumiu o papel e aí depois gerou um conflito, tudo. Eu vou contar até o final da história. Observe que 8 meses de história eu consigo contar em 20 minutos, mais ou menos. Isso é um enredo. É você fazer um resumo da história. O início, o meio e o fim. Certo? Então, aí está o enredo. Agora, com relação à estrutura da narrativa, nós temos 4 pontos importantes. Toda história ela tem situação inicial, conflito ou complicação, clímax ou ponto alto e desfecho. Tá bom? Toda a história narrativa que nós lemos hoje, ela teve o início, teve o meio e teve o final. Vamos ver quais são os elementos que constituem essa parte da estrutura. Situação inicial, né, que é o equilíbrio, é onde acontece a apresentação das noções de tempo, de espaço, apresenta também personagens, e geralmente é o primeiro parágrafo. Já o conflito ou a complicação é aquele momento que há quebra de expectativa. Então, eu tenho o tempo todo falado dos contos maravilhosos. Então, se eu pegar, né, vamos ver aqui, a Branca de Neve. Então, a história começa apresentando a vida daquela menina, né, e daqui a pouco acontece algo que vai mudar a rotina dela. Essa é a quebra de expectativa. É quando ela é jogada aos caçadores, né, e os caçadores tentam findar a vida dela. Então, ali houve uma quebra, aconteceu um problema na história, aconteceu um fato que mudou a história completamente. Nós temos na Cinderela, né, uma garotinha que vivia com sua madrasta, suas irmãs e o pai. Aí, de repente, o pai morreu. Então, houve a quebra de expectativa, porque as ações vão começar a mudar e ela vai comer o pão que o diabo amassou com aquele pessoal doido, né? Com aquelas meninas doidas e sua mãe, né? E aí nós temos o desenrolar da história no desenvolvimento. O problema vai aumentando consideravelmente. E aí nós temos o ponto alto, que se a gente comparar uma novela, é a véspera do último capítulo, né? Que é o ponto alto, ou clímax que a gente chama, que é o momento de maior tensão na narrativa. Nessa etapa da história, a personagem principal entra em confronto direto com o mal e luta com todas as forças para restaurar a paz e conseguir o que deseja. E por fim nós temos o desfecho. O desfecho é a finalização do enredo, o momento em que se procura solucionar um conflito. Certo, meus amores? Então, em toda narrativa, nós vamos encontrar essa estrutura. A situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Tudo bem? Então, eu vou passar uma atividade para casa, continuação ainda ao conto que nós lemos no início da aula, só que com outras perguntas. Ao final, vocês vão produzir um pequeno texto
né, de 2 parágrafos, a continuação na realidade, e estudem esse assunto, né, para que na próxima semana vocês possam fazer a prova. Então, nós temos 2 assuntos aí, que é o anúncio publicitário e também os elementos da narrativa, né, a narração e os elementos da narrativa, e muita interpretação de texto. Estudem bem, apresentem as suas atividades para mim, porque elas são válidas, viu? E elas são pontuadas. E no mais, eu só gostaria mesmo de agradecer. O motivo do vídeo é porque não deu para continuar a aula foi curta e eu precisava complementar com essa parte que ainda faltava para acrescentar o conteúdo, beleza? Então, beijão a todos!